no tempo atual. O posicionamento do senhor foi bem claro. Agora, o senhor mencionou o céu. O senhor já esteve nos céus e eu cresci vendo o senhor na televisão. Eu até me tornei um fã do senhor, que eu vi o senhor no programa do Jô, eu vi o senhor no programa do Ratinho. E eu gostaria de fazer essas duas perguntas em uma, mas é bem simples. Qual a visão que o senhor tem da Igreja Católica e se o Padre Quevedo, o senhor lembra do Padre Quevedo, se ele foi para o céu ou para o inferno? Então, assim, como o senhor vê a Igreja Católica, se o senhor acha que o Padre Quevedo hoje está no céu ou está no inferno? Porque... Então, eu vou primeiro responder uma pergunta, depois a outra. Qual é que tu queres que eu responda primeiro? Primeiro a visão que o senhor tem da Igreja Católica, né? Que ela meio que apostou do nome de Jesus, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela isso é só cego, só quem tem menos de 7 neurônios que não vê, ela é a expoente da Madonna do Apocalipse 17. Lá está explicado o que ela é. Está lá, pode ver lá. O dono do Apocalipse 17 é o que ela é. Tanto é que ela é sediada na cidade das 7 colinas, que está lá escrito. Está sediada na cidade das 7 colinas. Tá? E lá no Apocalipse 17 fala das 7 colinas. Então, para enumerar as coisas da igreja, primeiro que a Igreja Católica Apostólica Romana não é cristã. Tá? Finalmente, agora ela está... Então, primeiro, porque o imperador Constantino, no século IV, foi o mais pragmático, o mais sagaz líder que a Roma teve. Tá? No século IV, ele deu um golpe magistral. Ele cansou de ver que matava os cristãos, e se multiplicavam, porque os parentes daí que nem acreditavam em mim, passaram a acreditar e depois viam o parente morto. Então ele percebeu que o golpe que ele deu foi dizer assim, eu vou paganizar os cristãos, fingindo cristianizar os pagãos. A prova que ele conseguiu o que ele queria, que ele mudou até o dia que eles guardavam para o sol, que eles adoravam, pelo dia do Senhor, que é sábado. Ele mudou domingo. Eu até gosto que tenha 2 dias para o Senhor, pronto. Melhor até 2 dias do que um só. Ele, nesse golpe magistral, ele conseguiu abduzir os cristãos que estavam cansados de morrer também, assim como tu deves ter visto, né? Pela história, se tu estudou a história, né? Então, daí para finalizar a sapiência dele, ele só se batizou na hora da morte. Pode ver lá. Porque até então ele era o imperador. Mas na dúvida, na hora da morte, pediu para ser batizado, tentando que... Bom, essa parte... Então, voltando ainda à igreja, já que tu me perguntasse, no século VI, é bom que estude os anais da história. No século VI, o imperador Justiniano, que desposara uma mariposa, uma mulher-dama, né? Bom, naquele tempo, bom, a elite, então, não é mariposa, é cortesã. Desposou uma cortesã, uma linguagem mais, né? Mais sofisticada para o imperador, Teodora. E a Teodora começou, naquele tempo, o império estava sediado em Istambul, atual Constantinopla, atual Istambul. E aí ele começou a ver lá nas portas do palácio, a Teodora começou a perceber o regozijo das 500 ex-colegas dela, que agora nossa colega é imperatriz, né? E daí ela resolveu cessar. Usou aquele mesmo poder que ela usou na alcova para casar com ele, para convencer ele que tinha que eliminar essas ex-colegas. Pode vai estudar o anais da história. Claro que aqui na América Latina não se ensina isso na história, né? Então, aí depois tá. Daí depois que elas, as colegas, foram extirpadas, aí vozes mais poderosas vinham lá para a porta do palácio. Assassina, assassina, terás que morrer 500 vezes, aludindo à lei da pré-existência da alma. Quem conhece as leis naturais sabe que a alma pré-existiu. Por isso, Sócrates foi assassinado oficialmente, porque ele morreu testemunhando da pré-existência da alma. Ele sabia que não ia morrer, apenas ia desencarnar. Muito bem, voltando. Daí, um novo golpe. O imperador Justiniano reuniu umas dezenas de bispos lá
fez um conchavo lá e extirpou da doutrina cristã a pré-existência da alma. Não me lembro agora o nome do indivíduo que era o principal divulgador, não lembro agora, que lembra dele? Não. E daí, então, agora o restante diz tudo na história. Então, a igreja romana, então, ela é a católica apostólica romana, não é a católica apostólica cristã. Peraí, eu esqueci outra coisa que aqui era proibido, não sei agora, era proibido falar nas universidades. Eu passei por muitas universidades aqui no Brasil, sabe? Aqui na USP já tive 2 vezes, na NB, em São Paulo na USP, na FAP, enfim, eu em Curitiba em todas. Então eu passei, conversei com muitos estudantes, historiadores, tenho muitas amizades com historiadores. Então daí só para tu entender, né? Os verdadeiros intelectuais vêm a mim me fazer questionamento, vêm me perguntar. E não ficam venerando os diplominhas que penduram na parede. Não, eles vêm questionar por que eu digo quem sou, porque eu não sou. Eu sou público notório. Ninguém pode dizer que eu estou escondido. Tá? Muito bem. Então, na ocasião da Inquisição, por exemplo, acho que eu nem queria falar, foi meus discípulos que me lembraram. Você já deve ter visto falar no Giordano Bruno, que foi assado em praça pública, né? Já, né? Assado em praça pública. E o Galileu, que né, teve que resgatar a vida dele com a mentira. Eu posso te garantir que se o Galileu tivesse o prêmio, a promessa de ser assassinado diretamente, sem ter que passar por um corredor de tortura, ele não teria abdicado. Acontece que a besta da época fez o favor de mandar o guia necrófago a mostrar quais eram os aparelhos de tortura que ele ia passar para depois ser encaminhado onde foi Galileu, Giordano Bruno. Então, daí é claro que ele já era um homem de idade, com problema de saúde. Ele pensou, não, então eu vou negar. Pronto, e negou. Aí tem uma piada que diz assim, que diziam na orelha da besta, mas que gira, hein? Sim, porque ele abdicou, que ele dizia que a terra girava. Ele teve que dizer que não. Aí disse que não, que ele disse que ele falou, mas que gira. Piada que inventaram em cima disso. Bom, então tá aí. Olha, tivemos uma longa conversa. Se o que não pude compreender, explicar agora, que só um dia será melhor compreendido, né? E a bola para frente. Tem mais uma pergunta, pronto. Mas o Quevedo, se foi pro céu. O Quevedo é a segunda pergunta, olha só. Bom, eu tive vários encontros com o Quevedo. Quero que tu saibas que nunca procurei por ele para ser encontrado com ele. Mesmo na Faculdade de Filosofia de La Paz, eu fui coagido a ir ao encontro dele por pessoas que sabiam que eu ia desmascará-lo. Lá, gente de La Paz, até saber era companheira, uma amiga do então presidente Juan Pereda, que ela disse, olha, eu estou lá nesse curso, e agora ele está falando coisas que não combinam com o que tu está falando. Ela era uma mulher que tinha participação, ela estava facilitando, porque eu tinha que ver quem pagava as contas do hotel e tudo, e ela era uma benemérita minha, né? Uma mulher já de idade. E daí ela disse, eu comprei um convite para tu ir lá também, né? Resumo, fui lá e desmascarei, porque senão vou ficar o resto da tarde falando. Daí depois, isso foi em 78, antes do jejum. Daí, quando chegou em Curitiba, nos anos 80, né? 90. Um repórter lá, um jornalista, encurralou ele lá, e disse se eu sou cristão ou não, e botou ele lá. Tudo que eu estou falando está na internet. 2000. Hã? Ano 2003. 2000 qualquer coisa. Daí perguntou para mim se eu aceitava, perguntou para ele se ele aceitava o encontro comigo. Eles já tinham me visto várias vezes na televisão. Só que ele não lembrava de La Paz. Se ele tivesse lembrado, não teria aceito. Mas não lembrava, e daí, do encontro meu na Faculdade de Filosofia de La Paz, eu não lembrava. Então, daí eu peguei, fui no encontro com ele. Fizeram uma aula, você pode ver, uma coisa bem louca. Ele trouxe uma corriola de fanáticos, daqueles que eram escravos dele, e eu fui com a minha turma, bem reduzida, é claro. E daí, lá dentro do debate, que era para ser um só, depois o repórter tentou emendar, entende? E daí, quando eles montaram uma cilada contra mim, eu disse, olha, eu estou vindo aqui há muitos anos na televisão,
o dono dessa televisão foi o governador mais jovem e mais competente do Paraná. E ele, enquanto que eu venho aqui porque eu sei que ele garante a minha segurança. Daí o repórter que estava me entrevistando, que tinha armado uma cilada contra mim, agora já desencanou também. Ele trancou e eu pude dizer o que eu queria na cara dele, do Quevedo. Teve um momento em que eu disse assim, ele queria que eu falasse grego, né? Daí, ele queria que eu falasse grego. Eu disse assim, falei para ele assim, Passalto, tu vês rico na Copa, perguntei. Daí, ele, olha, o que eu falei? Que ele queria que eu respondesse o que ele falou em grego. Pois é, eu disse para tu calar a boca, que tu és louco da cabeça. Tu vês rico da Copa? Disse, louco da cabeça, porque tu está me enfrentando sem sentido, né? Enfim, aí olha aqui, depois desse encontro, em São Paulo, cada vez que uma televisão me anunciava que eu vinha para a televisão, ele ia lá, ele aparecia lá como um rato que come as migalhas, né? E daí eu tinha que, de novo, aí ele teve um momento que eu percebi que o povo começou a pensar. Quando ele dizia que era parapsicólogo, eu digo, ele é vendedor de diploma de ilusionismo, eu dizia. Ele vende, não é porque ele morreu, que ele desenganou, que eu vou dizer que ele... Não, era vendedor de diploma de ilusionismo, foi o que eu já falei lá em La Paz. E quando eu me encontrei com ele ali em Curitiba, que tu pode ver lá na net, tá lá para ver, ele não lembrava de La Paz. Deus assim, lá em La Paz tu fosse muito mais bem educado, eu disse. Tu segurava o microfone para mim, agora aqui tu tá com essas malcriações. Né? E aí depois em São Paulo ele confessou. Não lembro mais se foi na TV SBT ou se na Luciano. Teve um lugar que ele confessou que segurava o microfone para mim. Enfim, agora eu, por uma única obra boa que ele fez aqui na Terra, uma única. Única. Ah, outra coisa, eu disse lá em Curitiba, pode ver na internet, que ele era o Tomás Torquemada. E se tu olhar a foto do Torquemada e a dele, tu vai ver de perfil tudo. Reencarnação. Entende? Daí, então, eu dei a minha última coisa que eu falei para ele, o que eu posso dizer dele, que ele fez uma boa obra, uma única obra, mas também não tem grande crédito, porque é um mentiroso, mas ele falou que o sudário é autêntico. Então, por conta disso, eu pedi ao Pai misericórdia pela alma dele. Pronto, por conta desta obra. Para o restante, eu não vi nada. Ah, outra coisa, se tu fizer analogia, que ele aqui era uma espécie de caçador como é? De enigma. Não, caçador de... Como é que era o nome? Como é que era o nome que ele tinha? Caçador de enigma. Não. Era no Fantástico quadro que ele tinha. Pois é. Então ele ficava caçando as pessoas que... Ele, um ilusionista, porque como ilusionista ele sabia identificar os parceiros, né? Então ele ficava caçando essas coisas, né? Preste bem atenção. Faça a analogia. Ele fazendo esse trabalho, vai lá dar uma olhada nas pesquisas. E olha lá depois o Tomás Torquemada, que nasceu em Madrid também como ele, né? E que lá em Madrid ele fazia exatamente, ele caçava em Madrid, há séculos atrás, os que eram enquadrados como herege, e torturava e matava. E depois aqui no Brasil ele veio caçar os colegas ilusionistas que ele não queria concorrência, entende? Isso eu estou falando aí, eu falei publicamente várias vezes, eu não estou dizendo nada de novo. Agora eu vou pedir ao Pai a bênção. Olha a pergunta que ele me deixou por último, né? Eu tinha perguntado se ele foi para o céu, para o inferno. Mas eu acabei de dizer que eu pedi a misericórdia a ele. Agora, o Senhor que sabe. Eu pedi por uma coisa. Por esta que ele testemunhou com veemência a autenticidade do sudário, é que eu então pedi, né, que o Senhor misericordioso perdoe os pecados. Quem quiser compreender, compreenda. Quem quiser analisar a história, analisa. E ninguém consegue entender o momento atual e nem o porvir se não estudar lá atrás. Se alguém quiser compreender o atual e o porvir, tem que estudar história, tem que ir lá atrás. Não a última guerra mundial, não, tem que ir mais atrás. Aí compreender, aí pode montar um quebra-cabeça, porque a lei ação e reação sempre está em vigor. Né? Pessoas fazem... por um dia desse, tu manda para ele, eu vou mandar uma circular intitulada A Verdade Irrefutável. Vou mandar para ti,
para tu analisar bem, ali nessa circular está explicado bem claro que eu não fui para o céu de carne e osso, com detalhes, tá? Então, daí vou pedir ao pai agora a bênção. Pode vir um dia visitar. Ah, se um dia quiser vir aqui visitar. Alô?